Qual que é a relação entre amamentação e espaço público? Essa foi a provocação que a gente colocou para trabalhar dentro do treinamento proposto pela Bernard Van Lee, em parceria com a ARUP, sobre vulnerabilidade e primeira infância. O local escolhido, então, foi a cidade de Niterói, uma cidade que faz parte da Rede Urban 95, e que a gente percebeu que seria um campo muito fértil para a gente trazer ideias inovadoras, como propõe esse treinamento Proximity of Care. E a comunidade escolhida foi Salinas, e que a gente trabalhou principalmente pela proximidade que ela tem com a creche comunitária e também todo o terreno fértil que a gente encontrou de relações de comunidade mesmo. Um local onde a gente vê que as pessoas se conectam, que elas têm interesse em trocar ideias, estar juntas, construir a urbanidade do espaço público. E a gente acompanhou os profissionais da saúde de Niterói dentro desse projeto, que vieram para trabalhar com questões sobre a amamentação, para aumentar o índice de amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. E aí, a partir disso, a gente começou a discutir diversas ações que poderiam ser feitas, né, para mudar o comportamento aí de todas as pessoas que estão envolvidas na amamentação. O projeto tem, por princípio, ser um projeto participativo e também por ele estar numa comunidade que recebeu muito bem todo o processo. Ele aconteceu em várias etapas, aconteceu desde o começo do treinamento com a ARO, no desenvolvimento de entender o lugar, de entender o que acontece ali, quais as dinâmicas dali, para então desenvolver todo um processo de aproximação à comunidade e compreensão da comunidade, de quais locais essa comunidade realmente usa e até realmente, no fim, o desenvolvimento do projeto em si, o desenvolvimento do desenho em si, né? E nesse meio também, com várias atividades junto à comunidade, com várias atividades de aproximação, de engajamento, de troca. Então a gente não fica preso só ao projeto, a gente tem 3 frentes que a gente trabalha, que são entender, influenciar e projetar. Dentro dessa primeira etapa, então, do processo, a gente trabalhou junto aí vários especialistas aí de nível global para a gente desenvolver essas 3 frentes. E isso foi muito interessante porque o projeto ele não ficou fechado, e daí a gente tem a questão da saúde, proteção, estímulo e suporte. Então a gente não fica preso só ao design, a gente trabalhou muito a relação entre a criança e o cuidador e o espaço público. Desde o espaço que a gente chama de arzinho, né, como esse espaço público que a criança tem acesso todos os dias, ou até mesmo o quintal de casa, e o arzão, que ele é relacionado às praças, esse espaço que a pessoa visita, por exemplo, uma vez por semana. Dentro dos eventos que a gente propôs, né, então a gente teve tanto a pintura do mural, que também envolveu as crianças, os jovens, adultos que estavam ali pintando em conjunto. A gente teve contação de histórias, oficina para montagem de instrumentos. E é muito importante destacar o quanto esses eventos, eles ajudam a gente a construir o projeto também. Foi exatamente o que a gente fez na segunda etapa, e eu vejo que foi a etapa que a gente mais aprendeu. A gente levou ali dinâmicas diferentes, né, e que a gente pôde testar também alguns mobiliários, para a gente conseguir entender como seria a reação de um novo projeto, com um novo olhar para aquela área. A parte de teste e de engajamento é extremamente importante para que as pessoas sintam parte daquilo e também para a gente testar o que realmente funciona naquele lugar. E aí, por isso, a gente acabou desenvolvendo vários protótipos, principalmente mobiliário urbano, imobiliário específico para as crianças. A gente produziu esses protótipos e levou para a praça para poder testar o uso deles, se eles realmente teriam o uso que a gente imaginava, se eles teriam aceitação e se eles funcionariam na praça como um todo. A gente percebeu muito com o mobiliário no lugar que quando a gente une tanto, por exemplo, o banco para mãe com o banco para criança, a gente promove uma interação entre os dois muito maior do que quando a gente coloca o cercadinho do bebê e o espaço social dos adultos. A gente também percebeu que mobiliário em escala adequada para os bebês é extremamente importante, porque ele se sente parte daquilo, se vê naquele objeto e ele interage muito melhor também, né? Então a gente aprendeu muito nesse processo de teste. A gente teve muitos ganhos, eu acho que o projeto ele ganhou um design muito melhor dentro dessa aproximação. Então eu acho que aqui é destacar muito isso, de como esses processos, como o treinamento do Proximity of Care, eles podem ajudar a gente a construir projetos cada vez melhores, né? E principalmente baseados em metodologias claras e que a gente consegue levar não projetos carimbos, mas projetos que a gente pode ter ali uma abordagem clara, muito bem estabelecida e que daí cada território que a gente vai trabalhar e atuar, a gente consegue aplicar essa metodologia e trazer projetos muito melhores e atrelados à identidade daquele local. Eu acho que essa escalabilidade do projeto é o mais importante.